Ativa em Destaque. Personalidades, autoridades, músicas, arte e cultura fazendo parte da nossa programação. Ativa em Destaque. Segundas às 4 da tarde. Ativa em Destaque. Bom, gente, nós estamos já no ar com o nosso Ativa em Destaque. Nós estamos e eu vou passar agora no ar com o nosso Ativa em Destaque. Dr. Eloir Esteves. Eu vou passar agora a palavra para o Dr. Eloir Esteves. Muito boa tarde, Luiz Antônio. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Muito boa tarde, Luiz Antônio. Boa tarde aos ouvintes da Rádio SJTV. Boa tarde aos telespectadores do SJTV. Estamos nas eleições 2020. Último programa. E hoje temos sobre as eleições 2020. E hoje temos o prazer de receber aqui reeleito Gilberto o prefeito Esteves, a quem eu reeleito Gilberto Martins Esteves, a quem eu dou meu boa tarde, pedindo a Deus que o senhor faça um governo que merece o povo. Boa tarde, prefeito eleito Gilberto Esteves. Boa tarde, Luiz Antônio, ouvintes da Rádio Ativa, seguidores, ouvintes da Rádio Ativa, seguidores aí, relação dos amigos, mas telespectadores do SJTV, boa tarde, Maré, e para todos os ouvintes. Prefeito, deu para descansar? Não, ainda não deu para descansar da eleição e o prefeito já entrou trabalhando hoje, né? Eu até falava que assim, o WhatsApp, as pessoas que estão nos ouvindo aí que tem um pouquinho de paciência, porque o candidato respondia com um pouco mais de rapidez, né? Também devido ao volume de pessoas que querem abraçar a gente, parabenizar via mídia social, né? O WhatsApp eu ainda consegui tirar um pouquinho a fila, mas o Facebook eu não botei nem a mão, apenas um agradecimento lá. Não desapareci, estou vivo, mas vou responder todo mundo com o merecimento que cada um tem. Antes da gente falar propriamente na expectativa do seu próximo governo, vamos falar um pouquinho da campanha. Cansativa, foi uma campanha normal, dentro da sua expectativa, alguma coisa, algum momento difícil nessa campanha? O que o senhor pode dizer da campanha em si? O seu retardamento no anunciar a candidatura, isso teve qual o fator? Como é que foi? Cansativa, desgastante? Fala um pouquinho da campanha, como é que foi? Cansativa, desgastante, normal? É cansativo, tá, Eloy? É claro que assim, o fato da gente demorar um pouco mais, embora não houvesse a campanha efetiva, legal antes do registro, mas o fato é que estava todo mundo em campanha, né? Os outros 3 concorrentes estavam em campanha, desde março, abril, já vinham fazendo um trabalho de base, né? Já teve também as filiações partidárias que tinha que ter o domicílio eleitoral, então em 30 de março, todo mundo já estava preparado e com o nome nas ruas, tanto candidatos a prefeito como a vereador. E eu, afirmando que não seria mesmo, busquei até uma alternativa, não consegui êxito, né? Respeitei a opinião da pessoa, foi público aí, de todos, foi de conhecimento público de todos a pessoa que eu busquei, né? Para substituir numa candidatura. Mas a campanha foi realmente cansativa, porque a gente tem um senso de responsabilidade muito grande, tanto eu quanto o Marcelo. A gente não deixou o município. Um município não é fácil de governar, ainda que seja pequeno igual o nosso, mas são questões extraordinárias diariamente, sobretudo na saúde. Agora a pandemia que agregou mais dificuldade ainda. Enfim, agora vem aí a questão climática, que sempre assusta as cidades da região serrana. Então nós não deixamos de trabalhar como prefeito, como vice. Ele é um grande vice que apoia sempre, está sempre ajudando nas ideias. Mas a campanha foi realmente muito difícil. Ela é desleal porque o que está no poder, ele não consegue sair para, né, fazer campanha, enfim. É difícil demais. Mas a gente superou isso tudo e teve êxito, né? Com certeza, Deus abençoou. E foi superado as dificuldades, mas vai ser sempre difícil, em qualquer lugar. O candidato que é candidato à reeleição, o prefeito, o governador que é candidato à reeleição, o governador nem tanto, porque não sai na rua como a gente saiu, mas é muito difícil. Teve algum momento específico da campanha que lhe desgastou mais? Eu me lembro, assistindo de todos os candidatos, eu vi um momento que o deputado gravou um vídeo
deputado, me esqueci agora o nome. Sóstenes. Não. Hugo Leal, perdão. Me perdoe aqui. O deputado Hugo Leal gravou um vídeo até falando do seu caráter, que ele não duvidava do seu caráter, mas, enfim, tecendo alguns comentários. Aquele foi um momento difícil, teve outros. Tem algum momento específico que mais me magoou nessa campanha? Hugo Leal aquele foi um momento bastante difícil, porque a gente apoiou uma resposta, mas você apoiou o Hugo e o eleitor fica pedindo uma resposta, mas você apoiou o Hugo e o Hugo fez como prefeito, como eles como deputados, somos empregados públicos, né? E empregados de luxo, diga-se, somos empregados públicos, né? E empregado de luxo, diga-se de passagem, né? No sentido bom da palavra, não pejorativo. Empregados de luxo. Então a gente tem que superar isso tudo e colocar a mão na massa, porque a cidade clama por melhorias, né? Eles precisam corresponder naquilo que é competência da União em relação ao município, como os deputados estaduais precisam. Vídeo que o Márcio Pacheco mostrou, gravou e mandou para cá espontaneamente, falando do convênio da estrada, né? Porque nós não usamos de momento nenhum o convênio da estrada para fazer campanha com ele. O que aconteceu ali foi naturalmente, o convênio é de 2 de dezembro de 2019. O convênio estabelecia o que de responsabilidade do Estado e o que de responsabilidade do município? O convênio ele é amplo, é de cooperação para melhoria das rodovias e espaços públicos, tanto estadual como municipal. Ele não é um convênio específico de São José? Não, ele é um convênio específico para São José, mas a maioria dos municípios assinaram uma adesão. Uma adesão, exatamente. E aí você apresenta um projeto baseado naquele... O convênio dá a legalidade para o ato. E o ato é individualmente colocado e no ato é citado o convênio. Você for naquela placa que está na Boa Vista, está ali citado o convênio e o ato. Qual é o ato? 11 quilômetros de recuperação asfáltica ali. E nesse convênio diz o que é o competência de cada um. No nosso caso ali do Poço Fundo específico, a nossa obrigação de município, que a gente assumiu, claro que espontaneamente, é receber o material que chamam de agregados e ligantes. Os agregados são as pedras, as 3 modalidades, e o ligante são as 2 modalidades de emulsão. A gente vai processar lá na usina, a quente, e por isso que atrasou também, porque eles queriam num primeiro momento que a gente startasse isso lá em fevereiro, março. Mas eu vi que o asfalto a frio não seria legal ali. Estaríamos todos desmoralizados se colocássemos ali o asfalto a frio, porque ele não suporta o peso do tráfego que tem ali intenso e diário. Nós vemos aí alguns quebra-molas que foram feitos com aquele material, ele borrachou igual um chiclete no chão. Então eu tive esse cuidado de não querer esse tipo de coisa, fazer algo que fosse nos desmoralizar ali na frente. Então a gente já estava projetando a usina quente, já tínhamos feito municípios, que foi um leilão que o governo fez do perdão profundidade no mar, é uma coisa especial, profundidade no mar, é uma coisa. Já entrou em funcionamento, deu um pequeno problema lá numa serpentina, que é algo que fica dentro do tanque. Então assim, nós vamos aplicar o asfalto a quente nos 11 quilômetros, são 120 dias de duração desse processo todo, e o Estado começou a mandar o material. Mas realmente na semana da eleição houve um bloqueio desse material e uma suspensão no fornecimento, e aí realmente foi questão de políticas. Mas está superado e agora a gente vai botar para o lugar. Vamos voltar aqui só falar da campanha rapidamente. O senhor esperava essa diferença de votos, porque foi maior, foi superior à eleição passada, essa diferença do primeiro para o segundo colocado. A sua expectativa evidentemente era vencer, mas com essa margem? Não, eu sabia que era um embate muito duro entre eu e o Zé Carlos. O perfil do nosso eleitor é idêntico. O Zé Carlos conseguiu agregar mais forças, levou forças minhas para lá, pessoas que trabalharam comigo, uns 4 ou 5, levou o cunhado, pra você ter uma ideia, do vice-prefeito, mas levou espontaneamente, porque a gente pregou a todo momento que não seríamos candidatos. Eu usei até um exemplo agora lá no pátio da prefeitura, que é aquela história da Bíblia, né? O contratador saiu para contratar, contratou às 7, às 9, às 12, às 15, e eu fui contratado às 17, então, mas fui contratado a tempo, né? Nesse sentido figurado. E aí a gente botou a campanha sabendo dos riscos, mas eu não imaginava uma diferença tão grande assim, né? E um crescimento. Eu achava que eu ia ganhar a eleição com 3.800 votos, né? E a gente ganhou com 5.032. Então, foi realmente surpreendente.
A gente acreditava que ia ganhar a eleição, porque o trabalho foi bonito, foi bem feito, foi honesto, foi limpo, né? Então não tem como não dar outro resultado. É aquele jargão, sucesso antes de trabalho, só no dicionário. Então, trabalhou, tenha certeza que vai vencer. E uma outra pergunta que ainda dentro da campanha, qual o custo total da sua campanha? O que vocês gastaram, de onde vieram esses recursos? O partido ajudou, teve contribuição pessoal, saiu do próprio bolso? Tudo caseiramente, né? Tanto as contribuições financeiras como as contribuições que são calculadas, estimadas, né? Por exemplo, o advogado, o contador, fui eu mesmo. Então, a gente gastou em torno de 28 a 30 mil reais, mas considerando os custos estimados. Economicamente foi 18, 19 mil reais, não vai chegar a 20 mil reais financeiro. Tudo recurso próprio, a gente falou aí na campanha, aqui na rádio, recusamos todos os recursos de fundo de campanha, tem uma prestação de conta muito melindrosa, os repasses de fundo de campanha, preciso ser perito naquilo, quase que o governo federal faz uma auditoria naquele negócio, né, Tribunal de Contas da União. Então eu falei, não vale a pena a gente se estressar por isso, até porque não é o nosso perfil. O nosso perfil é fazer uma campanha mais tranquila, menos agressiva no sentido econômico, e assim a gente trabalhou. Agora, dizem que em time que está ganhando não se mexe, mas claro que o prefeito ganhou, mas também teve críticas, né? Nesse contexto aí, são 40% da população que votou no senhor e 60% em tese não teria votado. Eu lhe pergunto, a população, os seus eleitores, a população em geral, pode esperar mudanças na sua equipe, mudanças em alguma coisa? O que as pessoas podem esperar? A gente vai ter mudanças sim, doutor, porque é um novo governo, um novo mandato, né? A gente precisa repensar vários setores e a gente está mais leve, né? Para a questão da política sempre acompanha a administração. Não é natural, é natural isso, que você faça não acertos, conchavos, nada disso, mas que você prestigie as pessoas que trilharam contigo na campanha. Então, isso acontece naturalmente. Com a gente no poder, no mandato, isso foi menos, né, assim, constante. Então, a gente tem mais liberdade hoje para fazer uma mudança e a gente não pode tirar desse contexto que tem que governar, né, independente de eleição, de quem apoiou ou não apoiou. O povo deseja um bom governo, a gente sabe que fez um bom governo, está aí um crescimento de 25% no eleitorado, coisa rara para quem está no poder, a gente sabe disso. Se a gente estudar aí, os cientistas políticos vão explicar isso para a gente, onde foi que cresceu e por que não cresceu mais e por que não caiu. Então, quais são as 3 perguntas que a gente vai fazer para os cientistas políticos? Por que a gente cresceu 25%? Com tanta crítica e tanta massificação aí que teve, 3 deputados se juntaram para bater, né? Então, e não conseguiram, assim, né, fazer com que a gente tivesse, né, com que a gente ficasse envergonhado, né? Então, são coisas, mas com certeza vai ter mudança. Essa aí vai ser uma oxigenação na equipe, seria isso? Sim, com certeza. Vamos oxigenar, vamos pontuar onde pode melhorar, onde a gente já não vinha satisfeito, né? Claro que tudo tem seu tempo e hora para mudança, porque a gente não pode atropelar nada, né? E essa sua insatisfação também coincide com a insatisfação da própria população, de alguns pontos específicos? Há coincidências nessa insatisfação que pode melhorar? Há coincidências. As pessoas pontuam para a gente e a gente concorda, né? Em vários aspectos que a gente está deficitário. Alguns por questões de foco, né? A pandemia tirou o foco de muita coisa. Por exemplo, nós íamos fazer um Fest Frango esse ano. A pandemia tirou o Fest Frango, né? E assim, só para citar um exemplo, mas são várias coisas várias frentes que a gente planejou e não foi possível realizar por conta das extraordinariedades que acontecem naturalmente na vida de uma cidade, até na vida pessoal de cada um de nós. Nessa oxigenação aí da equipe, é possível o senhor escolher nomes de pessoas que apoiaram até outras candidaturas? Essa oxigenação, esses novos nomes estão especificamente ligados à sua equipe de apoio político ou o senhor admite escolher nomes que de repente não estão dentro desse contexto político seu? É possível, a gente já fez isso no primeiro mandato, né? No primeiro momento a gente tentou ser ali o puro sangue, mas isso não consegue. Nem os candidatos que tinham mais um grupo de um apoiamento maior, que elegeu mais vereadores, a gente só elegeu um, nem esse pessoal tem condições de fazer. A cidade é pequena, então a gente precisa filtrar
ver quem mais se adequa, e tem também a questão do tempo, né? Quem nesse tempo se adequa melhor aqui? Porque tem pessoas que passaram, a gente falou muito disso no vereador, né? Nós somos seres humanos, nós somos temporais. Então, há um tempo que você está com requisitos para aquela função, depois você já não tem mais, e tem que entender isso, né? Não há mais tempo para você fazer aquilo, você já não vai fazer aquilo mais com a mesma excelência que é desejado e necessário ao serviço público. O desgaste lá, eu posso até falar pessoalmente, né? Eu fiz parte do primeiro e do segundo governo, e eu me lembro que na época que eu trabalhei, houve uma movimentação para que levassem o seu Bianor uma segunda candidatura, e eu particularmente achava que a gente devia sair do governo. A gente já estava lá há 8 anos, e é natural que você acabe se acomodando com as coisas erradas e perca a força de modificá-las. Então a oxigenação, né, é importante para dar um gás nessas pessoas. Eu volto lá, prefeito. O seu partido não fez nenhum vereador, correto? Fez um. Quem foi? Reelegeu o Martins. O Martins, né? Martins, O senhor acha que vai ter dificuldade na Câmara, em razão de só ter, num primeiro momento, um vereador do seu grupo, do seu partido, ou conhecendo os outros candidatos, o senhor acha que consegue dialogar com eles? Eu acredito no diálogo, e foi assim que a gente viveu esses 4 anos, né? Nós tivemos independência total entre a Câmara e o prefeito. Eu tinha um vereador que era o Baltazar, e no meio do mandato ele foi para a chefia de gabinete, o Martins veio para cá, mas a gente sempre teve um bom diálogo, apesar de ter passado por 2 processos de cassação, enfim, uma série de até divergências no que diz respeito ao investimento que ia na frente do outro, mas com o amadurecimento as pessoas percebem que cada um tem o seu espaço, a sua importância, e assim, eu não tenho dúvida que vai ser assim com a nova Câmara, né? Os vereadores que vieram, 2 são até servidoras públicas, né? Que é a professora Adriana e a Daniela. Então, assim, eles têm já um pouco desse termômetro do que é o Poder Executivo. Porque o grande chavão é entender o que é o Poder Executivo. Na hora que a gente entende essa coisa, a gente vê diferente, dialoga diferente, né? É como você contar a história para alguém que já teve essa história lá do outro lado. Então ele vai te entender melhor. É uma linguagem acessível. A linguagem que a gente vai estar falando é a mesma de sempre, né? Poder público municipal tem suas atribuições, seja ele executivo ou legislativo, e a gente tem que passar isso para a população, para a sociedade, porque não podemos criar expectativas que a gente não possa corresponder e que também não seja nossa atribuição. Quando a gente falou, por exemplo, da Ponte das Areias, a gente vai fazer, mas tem uma série de coisas a percorrer, né? E a gente nunca escondeu isso. Ela foi iniciada pelo governo do estado, nós vamos ter que ir lá buscar esse processo, pedir uma autorização legislativa, criar uma lei, ver em que pé ela parou para relicitar o que é restante. Esse restante licitado, a empresa que ganhou lá, né, pode ter algum tipo de vantagem, quer dizer assim... O contrato foi rescindido ali, prefeito? Com a empresa antiga, o que houve lá? Esse processo está no Tribunal de Contas aguardando um parecer lá, mas eu acho que já foi rescindido, né? Porque ele tem que ser recalculado, valor, essa coisa toda. Então, a gente vai pegar, já requisitamos ao Tribunal de Contas, ao DR, o fornecimento de uma cópia integral desse processo, independente até do processo eleitoral, a gente já tinha pedido isso, para entender o que acontece ali e criar um ambiente de execução, porque a população, assim, ela quer a obra. Se é competência do Estado, exatamente, é do Estado. Não. A gente não fez a clínica do Covid ali, concluiu, e deu até muita polêmica, mas ela está dentro do terreno público, municipal, ela foi iniciada pelo governo do Estado, que não concluiu, então está lá, está pronta. A população está se beneficiando dela, é isso que é importante. Nós falávamos de vereador, o prefeito pretende tentar fazer o presidente da Câmara, não vai intervir nisso? Em hipótese nenhuma. É a mesma postura do primeiro mandato, poder executivo, poder legislativo, poder legislativo. A gente vai conversar no tempo certo, eles vão se entender lá, né? É claro que assim, houve uma renovação muito grande e a gente vai estar conversando com as pessoas, orientando, né? Aqueles que quiserem, que desejarem, né? Passando a experiência, mas jamais interferir na decisão de A ou de B, ou indicar também A e B. Isso aí é algo que o poder legislativo tem que ter essa liberdade de escolha, né? Até de errar, se for o caso, de acertar, enfim, acontece. Agora, voltando lá atrás, durante o mandato que está terminando, qual o pior momento
que o Gilberto viveu na condição de prefeito nesses 3 anos e meio, quase 4 anos? Qual aquele momento que deu vontade de voltar para casa, voltar para o escritório e dar tchau para isso tudo? Deve ter havido um momento em que o prefeito perdeu o sono, enfim, e chorou por dentro. Qual teria sido esse momento? Foi bem lá no começo, né? No começo a gente, apesar da experiência de ter trabalhado lá na prefeitura, né, em funções de segundo escalão, de primeiro, mas no começo foi muito difícil. A gente foi eleito com 4.000 votos, 4.012, a representatividade era pequena. Eu falava isso aqui na entrevista que a gente fez no dia de hoje, né, na eleição de 16. Eu tinha medo disso, né? E foi realmente muito hostil, muito difícil. Nós tivemos que readequar a folha, cortar vencimentos, sacrificar funcionário, fechar a escola, fechar 3 dias do centro cirúrgico. E isso foi muito mal compreendido, embora eu tivesse sempre a certeza do que estava fazendo, que era o melhor. E hoje a gente mostra isso. Mas foi muito difícil. Eu chorei, sim, eu quis ir embora da prefeitura, deixar a prefeitura, não nego isso, mas a gente encontrou forças, né? O povo nos sustentou na oração, nos conselhos, enfim, e aí a gente superou isso e isso está lá para trás, acabou. O processo de cassação foi menos doloroso do que esse início, então? Para mim foi, porque eu sabia que o processo de cassação era algo espiritual. Eu sou cristão, creio, e para mim era espiritual, embora estivesse na dimensão horizontal dos homens. Deus não ia vir aqui pegar o processo, levar para o céu e rasgar, botar fogo nele, não. Mas eu vi que realmente foi assim, o ser humano, se ele não tomar cuidado, ele é usado pelas coisas ruins, né? Não tinha nada, o prefeito não fez nada de errado. O prefeito estava administrando, o prefeito estava encarando de frente as coisas, a gente estava tirando debaixo do tapete. Foi um governo de tirar de debaixo do tapete. A gente encarou e passou sempre a verdade para a sociedade. Sempre o desejo nosso foi esse. Olha, nós estamos fazendo isso por isso e por isso. Só não tomou ciência quem não quis. Nós tratamos os 22 mil habitantes da cidade com bastante transparência e em tempo real. Está acontecendo isso por causa disso. Igual eu falei aqui, a gente fechou a escola e fechou os 3 dias do centro cirúrgico, que já não está mais fechado, só falta um obstetra do sábado, por questões econômicas mesmo. E eu falei ontem ali para várias pessoas, se eu não tivesse feito isso, eu estaria no mesmo status dos outros dois, sob júdice alguma coisa. Eu não seria candidato por improbidade administrativa. Então, quando a gente toma uma decisão, preciso interpretar isso, né? As pessoas mais esclarecidas, quer dizer, não é que esclarecimento, as pessoas que convivem diariamente com isso, entendeu perfeitamente, falou, ele tem que fazer isso. Isso é doído, é uma medida, é uma vacina, é um remédio doloroso, mas necessário. Então, assim, e também quando eu passei pelo processo de cassação, e se ele acontecesse, graças a Deus não aconteceu, você foi o nosso advogado, né? Publicamente a gente pode falar isso, sou grato a você por isso. E tratou com bastante perícia na coisa, imparcialidade também, né, com profissionalismo. Eu falava assim, se eu for cassado, eu vou feliz, porque não queria ser cassado, mas eu iria feliz porque eu sabia que era uma grande injustiça que ia ser reparada na frente. Melhor assim, que ela foi reparada no tempo certo, que aí a cidade não sofreu isso também, porque todos sofreriam, eu sofreria, minha família sofreria, aqueles que iriam me caçar sofreriam também, e a cidade sofreria mais ainda, porque pagar um preço pesado. Você acha que nesse processo de votação a Câmara foi bastante renovada? Nesse aspecto, teve alguma influência a atuação da Câmara na renovação? O povo ficou descontente ou não teria nada a ver? O Executivo se sobressaiu, tanto é que foi reeleito, e a Câmara, ao contrário, restaram apenas 3. Tem alguma coisa a ver isso? Eu sempre alertei quanto a isso, tá? Eu sou uma pessoa que eu sou muito observador da história. A história, você falou do seu Bianor, a história do seu Bianor mostrou isso. Ele também passou por um processo de cassação, né? Diferente de outros. Eu acredito que todos os prefeitos, um dia alguém falou assim, vou cassar o prefeito, mas um processo aberto, instaurado, só quem passou foi, acho que Bianor e eu. Então, as pessoas realmente não gostam disso. Elas podem até não gostar do prefeito, mas não gostam desse tipo de coisa, né?
A própria campanha mostrou isso aí. Você falou dos deputados, né? Eles tinham que ter vindo trazer uma proposta. Ó, se o prefeito fulano meu ganhar, eu vou botar uma ponte de ouro nas areias, né? Um exemplo chulo aqui, mas não, ele se limitou a dizer que o prefeito, não vou mandar dinheiro porque eu não gosto do prefeito e tal. O outro veio dizer que o prefeito não tinha palavra, mas eu não violei o TSE. No dia que eu pedi o registro do TSE, estava aberto o prazo para pedir, né? Então, é isso que faltou. E aí eu acho que realmente o povo fez essa leitura. Por outro lado, nós tivemos 150 candidatos a vereadores, né? Então isso também pulverizou mais o voto. O trabalho é importantíssimo, eu não sei, aí cada um sabe avaliar em que pecou e onde pecou, né? O trabalho é muito importante, né? Se alguém realmente cochilou ou não foi em campo fazer o trabalho, é uma leitura difícil de fazer, né? Existe uma leitura genérica que a gente faz olhando, mas aquela que a pessoa sabe em que ponto ela realmente podia ter feito melhor. A gente estava analisando ali, teve um vereador que perdeu por 6 votos para o outro do mesmo partido, né? Se ele tivesse 5 votos, ele empatava, e ele, por ser mais velho, levava. Então ele fica assim, meu Deus, eu perdi um mandato de 4 anos por 5 votos. É uma casa que ele não visitou. Então ele vai ficar se martirizando por causa daquilo ali, né? Imagina, lá atrás foi assim, né? 4.012, foram 58 votos. Na época do Sobianô foram 26. É muito pouco, então se martiriza mesmo. E quando empata, então, aí que a coisa pega. É uma cidade do Nordeste em que empataram, né? Uma cidade pequena, 1.700 votos para cada um dos prefeitos e ganhou mais idoso, né? Então, cada eleição é uma lição, né? Nós vamos fazer um rápido intervalo comercial, daqui a pouco nós voltamos a conversar aqui com o prefeito eleito, Gilberto Esteves, falando sobre o seu novo mandato, a nova equipe, o novo plano de governo. São 17h30, Ativa FM, o sucesso é você. Amiga, você já sabe da novidade? Não, me conta. Em breve não precisaremos sair de São José para fazer nossos exames de imagens. Por que, amiga? Porque será inaugurada a Generoso Imagens, com vários exames, mamografia, densitometria óssea, tomografia computadorizada e outros. Que ótimo, amiga! Então vamos aguardar a Generoso Imagens. Generoso Imagens, o que há de última geração no diagnóstico por imagem. Aguardem. Castelo, para sua comodidade, tudo em um só lugar. Centro Comercial Castelo, mercado, restaurante, petiscaria e choperia, açaiteria, distribuidora de gás, Castelo das Peças, lavador, balanção e agora com mais uma novidade, Castelo Tintas e Texturas. Pague suas contas e faça suas transações bancárias no Pague Fácil e Correspondente Mais. E no Posto Castelo, baixando seu aplicativo Shellbox, descubra as vantagens para você abastecer seu carro e caminhão. Abasteça Shell V-Power e melhore a performance do seu carro. Em breve, mais novidades para você no Centro Comercial Castelo. Centro Comercial Castelo. Esperamos por você.
Clínica Generoso, consultas médicas em diversas especialidades a preços especiais. Dr. Ciufo, ginecologista e obstetra. Dr. Carlos Marcelos, na geriatria. Dr. Romero Kopke, pediatra, imunologista e alergista. Dr. Edson Filgueira, endocrinologista. Dr. Vinícius Guimarães, na gastroenterologia. Dr. Renato Martins, urologista e cirurgião geral. E Matheus Meireles, psicologia infantil. Fazemos exames laboratoriais e de imagens, como endoscopia, ultrassonografia geral e obstétrica, eletroencefalograma, Doppler e outros. Clínica Generoso em Contendas. Agende sua consulta. WhatsApp 24 99253 3232. Clínica Generoso, uma empresa de médicos dirigida por médicos. Isso faz toda a diferença. Renovar ou montar sua casa. Artigos para decoração, mesas, tapetes, cortinas, jogo de lençol, edredom, toalhas de banho e muito mais. E você, noiva, pode deixar sua lista de casamento com a gente. Qualidade, bom gosto, variedades e preços especiais é aqui. Vem cá ver. Decoração, cama, mesa e banho. Shopping da Praça, segundo piso. ZYL. Muito bem, 17 horas 35 minutos, estamos de volta conversando com o prefeito eleito Gilberto Esteves, que nos dá o prazer da visita agora para iniciar o seu novo mandato. Prefeito, nós falamos no bloco anterior sobre oxigenação da equipe. A gente observou que alguns pontos de bastante crítica ao seu governo foi a questão da água, a questão da saúde principalmente. O que nós podemos esperar nesses dois itens, principalmente na saúde, que talvez dependa mais das suas medidas? Há alguma chance de equipe nova, de movimento novo, de perspectiva nova na saúde? Eloy, a gente, começando pela água, né? A água a gente entende que ficou bem resolvido, né? O que falta na água hoje são investimentos mínimos em rede de distribuição. A rede que está aí em alguns pontos aqui no centro é muito antiga. Vai ter que cortar essas estradas aí, essas ruas, para colocar a rede, porque agora a gente tem a água de barbaraque, corroídos pelo tempo, pelo ferrugem. E à medida que vai se diagnosticando, vai se fazendo as substituições. E substituições pontualizadas, né? O ideal era que fizesse tudo, mas vai criar um transtorno muito grande, tem um investimento mínimo para ser feito. Então nós vamos estar pontualizando. Já foi feito algum investimento, a gente aqui investimento mínimo para ser feito. Então nós vamos estar pontualizando. Já foi feito algum investimento, a gente aqui chamava de rede, né? Aí os meninos do DAI falavam assim, rede de 3/4. Não, rede de 3/4 não existe, 3/4 é ramal. 1 polegada é ramal, 1 polegada e meia é ramal, rede é de 2 polegadas. Aí os meninos do DAI falavam assim, rede de 3/4. Não, rede de 3/4 não existe, 3/4 é ramal. 1 polegada é ramal, 1 polegada e meia é ramal, rede é de 2 polegadas para cima. Então,
Aí a gente foi compreender o que é isso. Então tá cheio de rede, que a gente tem que pôr um tubo ao lado de 2 polegadas ou até de 3, para que a água tenha onde passar e capacidade de abastecer aquelas casas. Então na água precisa ainda de investimento. A gente resolveu o problema da falta de água. Agora tem que resolver o problema dessa água chegar na casa das pessoas. O senhor diria que hoje tem a água, mas a dificuldade é levar. Se trocados esses tubos, refeita essa rede, as pessoas não ficariam sem água. Exatamente. Alguma coisa que ainda está sem água hoje não é mais pela falta d'água. Nós tínhamos uma maravilha que tratava 8, 10 litros por segundo e a cidade consome 12, e quando está no calor consome 12, e quando está no calor até os 17 que ela está produzindo hoje, que é a capacidade mínima, metade dela. Ela tem capacidade de 34. Está produzindo 17, está jogando 5 fora lá, né? Porque não tem a rede para trazer também. Aí alguns lugares faltam. Então esse reservatório que está lá pronto para ser abastecido, já com os detalhes de ligação, está ligando a tubulação, ele vai reservar 500 mil litros. Vai ajudar como? Fazer essa sazonalidade de 24 horas, né? Naquelas 24 horas em que tiver a passagem, naquele período das 24 horas que tiver a passagem da água, ela vem. Na hora que não tiver, armazena nesses 500 mil litros, que hoje corresponde a 1/3 do dia. Então nós temos capacidade de armazenar 8 horas de água de produção. É o que a gente imagina que está se jogando fora, né? Quando você joga 5, produz 15, já jogando 1/3 fora. Esse reservatório vai segurar essa água. Onde está esse reservatório? Está do lado, no Facebook, as pessoas conseguem visualizar isso direitinho. Então, no Facebook, as pessoas conseguem visualizar isso direitinho. Então, a água está resolvida. Isso a gente sempre fala em prazo, né? Na sua proposta do governo anterior, o senhor dizia que a água era simples de resolver. Há uma expectativa de prazo? Quando é que a população pode achar que esses tubos vão para debaixo da terra? Esse centro aqui, por exemplo, talvez o lugar pior de água é o centro, não? É o centro. O centro é cheio de gatilho. Qual a expectativa de prazo? Isso já começou a ser feito? Já existe um planejamento para isso, já existe até algum material dentro de casa, né? A empresa já está preparada. O prazo vai ser menor do que se fosse a prefeitura, porque a empresa privada ela tem uma flexibilidade maior. Ela vai ali, aluga uma máquina, programa, rasga a estrada, põe o tubo e a coisa anda. A gente já é um pouco mais difícil, é burocrático, o serviço público é muito burocrático. Acredito que em 6 meses os problemas mais graves vão estar resolvidos. Acredito que em 6 meses os problemas mais graves vão estar resolvidos. Nós temos casos aqui que uma casa de frente recebe a água daqui do Parque Vera Lúcia, então esse não tem problema. Tem até vídeo mostrando, jogando água. Tem um camarada que mora do outro lado da rua, é a última linhazinha da maravilha. Então ali tem que fazer uma substituição. Não adianta também eu julgar ele para o reservatório do Parque Vera Lúcia, que vai sobrecarregar. Mas a linha que vem da maravilha direto na casa dele, ali na região que ele mora, tem que ser melhor dimensionada. Substituir o que está ruim, e ele vai receber a água tanto quanto do rapaz que está em frente, do morador que está em frente. Vai dizer, não, você está recebendo do reservatório do Parque Vera Lúcia, está ótimo, está bem abastecido. Eu estou recebendo direto lá da ETA, também estou bem abastecido, né? Então, assim, nós já trouxemos lá da ETA com 8 polegadas até na Ponte Vermelha. Então, é uma rede de 800 metros que já foi feita. Ali, agora vai fazer a ligação, num de 4 para Santa Fé e Estação, e o outro de 4 que vem para o centro da cidade. Isso também já vai provocar mais água, mais peso, mas aqui não há como negar, tem partes aqui que precisam ser substituídas. Nós substituímos um pequeno trecho ali quando ainda era o DAI municipal, em frente à Câmara, ali uns 100 metros. Então ali já tem 3 polegadas, tiramos o barbarado ali e não passava um dedo de ferrugem, de uma crosta tão grande, estava entupido. Então realmente estava deteriorado. Mas em termos de prazo, há um planejamento da empresa? Imagina para quando? A empresa queria começar antes. Você vê, por exemplo, ali, até na antiga prefeitura, a água vai com pressão. Da prefeitura até na Casa do Prego, né, ali no borracharia do Edinaldo, ela já não vai. Porque tem uma interrupção ali que tem que ser diagnosticada. A empresa quer fazer ali uma rede nova, porque como é que vai ter pressão aí? Tem que ter pressão mesmo, que é a parte mais baixa da cidade, né? Ali na Ponte Branca, nas imediações ali do posto de gasolina. Não pode ter...
um pouco do fluxo. Eles fizeram uma obra emergencial que foi uma rede de 2 polegadas preta na ponte branca. Isso fez em uma semana, deu um transtorno pequeno em cima do passeio e aí resolveu o problema da floresta, que tinha água jorrando lá e a floresta não recebia água por causa dessa obstrução do cano. Mas o lado de lá continua sofrendo isso e vai ser resolvido. Agora, antes da gente voltar para aquela pergunta, que eu fiz 2 perguntas numa, muito se queixa dessa tarifa mínima para em época que não tem água nenhuma. Alguma chance dessa tarifa mínima a prefeitura intervir nisso, ou esse contrato de permissão não permite que a prefeitura toque nesse assunto? Não, o contrato de permissão ele não permite porque a taxa mínima existe em todas as fornecedoras de água do Brasil, né? Você tendo um mínimo de 10 mil metros cúbicos, de 10 metros cúbicos, que são 10 mil litros que eles calculam, tem a taxa mínima de R$34. É pela disponibilidade do serviço, né? E aí a pessoa que gastou até, porque, por exemplo, quem gasta 3 vai pagar o mesmo que quem gastou 9.900. Mas quem não tem nada não consegue gastar nem esse mínimo, não seria? Não existe isso, tá, Eloy? Não existe isso de quem não tem nada. Nem esse mínimo. O que acontece, o hidrômetro... Qual é a quantidade mínima? 10 metros cúbicos por mês. Dá 300 litros por dia. Toda casa tem 300 litros de água por dia, mesmo que ela fique 5 dias sem água. Esses 1.500 litros dos 5 dias vai cair numa vez lá. Mas 300 litros por dia, 9 mil por mês. Mas ela pode ocorrer e dela não ter durante o mês 1.000 litros terá pago a taxa mínima. Não pode? Pode até ocorrer, mas isso é muito raro. É igual o vento. Não existe nenhuma certificação científica de que vento faz o hidrômetro andar. Inclusive já houveram aí leis que foram derrubadas obrigando as concessionárias eu não sou o perito para estar falando, afirmando isso, mas a gente está lá no meio convivendo e vendo, né? O que acontece é o seguinte, tem muitas pessoas também com hidrômetro que o hidrômetro tem que ser trocado a cada 5 mil a cada 5 anos, tem hidrômetro de 30 anos da KM que não funciona. Então, existia problema de leitura. Muitas das reclamações era o quê? Simplesmente lá no departamento se lançava taxa mínima de 10 mil. E aí, quando foi ler o hidrômetro de verdade, estava 100 mil litros na frente do que estava marcando na conta. Aí gerou um transtorno tremendo, né? Mas isso tudo está indo para o lugar, a empresa está trocando gradativamente todos esses hidrômetros, vai substituir todos eles gratuitamente. O primeiro hidrômetro, quem quer uma ligação nova vai adquirir, vai pagar a taxa, mas aquele hidrômetro que está deteriorado e danificado, a empresa substitui gratuitamente, o contrato manda isso. Agora, o contribuinte não tem o direito de exigir que o hidrômetro fique lá quebrado toda a vida, tá? Porque exigir que o hidrômetro fique lá quebrado toda a vida, tá? Porque ele não está aferindo o consumo direito. Então a empresa também tem o direito de fazer a substituição desse hidrômetro. Agora, em relação aos poços artesianos, aqueles que contaminar, essa empresa não vai trabalhar com poço artesiano? Não, poço artesiano não existe mais essa possibilidade. O único local que trabalha com poço artesiano é Pedras Brancas, mas vai haver um investimento também, um pouco mais lento, para pressurizar a água da Maravilha para lá. Então nós vamos ter somente 2 fontes de abastecimento na cidade, Arapongas e a ETA 2 de agosto, que não é mais Maravilha, é Rio Preto. A ETA do Rio Preto e a ETA da Araponga. Não vai ter mais água pública, não. Aí as pessoas que têm, né, suas nascentes, seus poços artesianos, aí que vai estar se entendendo. Enfim, as outorgas municipais serão para esses 2 mananciais, essas 2 fontes de abastecimento. Vamos voltar lá àquela pergunta que eu fiz junto sobre a oxigenação, e a gente falou especificamente da saúde, e algumas perguntas estão surgindo aqui, inclusive sobre as especialidades, alguém reclamando que não tem otorrino e mostrou ali uma foto com o ouvido sangrando. O que a gente pode esperar da saúde, especialidades que não tem, o que o senhor pretende fazer na saúde, que é um problema nacional, mas que foi pontuado aqui no seu governo como uma queixa muito insistente? O que nós podemos esperar? A saúde a gente entende, reconhece realmente que deixa a desejar, né? Existe aquilo que pode ser resolvido e aquilo que não vai ser resolvido, porque é uma clemência sempre a questão da saúde.
o município tem obrigação com a atenção básica. A atenção média e a média complexidade e alta complexidade não é competência nossa, mas nós temos que buscar também. As questões das especialidades, nós vamos ter que estar buscando no consórcio de 12 municípios, já está funcionando muito bem, exames principalmente de endoscopia, ressonância, tomografia, tudo isso. Não dá para ter na cidade, uma cidade de 20 mil habitantes, topograficamente mal localizada, a gente não é município referência de nada, né? A nossa referência é Petrópolis, Teresópolis, Três Rios. Não adianta a gente falar assim, se Sapucaia vai... Não vai ser referência para a gente. Sumidouro também não vai. Areal até poderia, porque está ali no entroncamento de vários municípios. Então, alguém me falou lá atrás assim, tem um candidato dizendo que vai ter um tomógrafo na cidade. Você vai ter o tomógrafo? Eu falei, dificilmente. Eu vou ter a tomografia, como eu tenho hoje. Nós tivemos mais de 500 casos de Covid confirmados, ninguém ficou sem tomografia. Porque a gente tem a referência numa clínica particular, que é a Proscan, no Rio de Janeiro, no Três Rios, pelo consórcio. Então, a reclamação aí do otorrino é válida, mas nós temos que ter o otorrino referenciado. Porque se eu contratar um otorrino para aqui, ele vai esvaziar a minha demanda em, 15 dias, depois ele vai ficar 6 meses sem fazer. Não tem um otorrino de emergencista, não dá para ter um município do nosso porte com esse otorrino 24 horas ou semanalmente tendo atendimentos. Então, o que a gente precisa é ter essas consultas de referência. Tem aí, o próprio Estado do Rio criou um caminhão que vai fazendo consultas. Era isso que eu ia falar. Itinerantes. Isso é muito produtivo, eficiente, porque você cria a demanda. Claro, existem as coisas de emergência, mas as emergências têm os pronto-socorros, né? Você vai lá em Petrópolis, tem pronto-socorro psiquiátrico, pronto-socorro pediátrico, pronto-socorro ortopédico, enfim. Mas é uma cidade de 350 mil habitantes, são 15 vezes uma São José. Então, é preciso que a gente tenha essa compreensão. Agora, não é por isso que a gente vai deixar de ter o serviço, não. A gente tem que ter o serviço referenciado em algum lugar. Isso vai ser melhorado, com certeza. A gente tem consciência de que isso precisa melhorar e vamos melhorar. Qual a sua maior queixa da saúde dentro do seu governo? Se o Gilberto fosse eleitor e não fosse o prefeito, o que o Gilberto reclamaria da saúde em São José? Qual a sua principal crítica em relação à saúde? A falta de humanização no atendimento. A humanização é tudo. Você às vezes você tem várias maneiras de dizer um não ou de dizer assim semana que vem. Mas infelizmente a saúde nunca deveria ter sido politizada em São José. Cada governo que passa tem acertos e erros. O seu Bianor teve muitos acertos, foi o melhor prefeito da cidade talvez, mas o grande erro dele não é dele, é dele porque ele era o prefeito, mas da equipe foi ter municipalizado o hospital. Se nós tivéssemos ficado com a PPMIA e a gente subsidiando, como é a Santa Casa daqui, dali, como é a APAI, nós teríamos hoje um hospital muito melhor, porque não teria política lá dentro. Hoje tem política lá, nós tínhamos lá funcionários do Gilberto, do Gilberto é o menos que tinha servidores do Gilberto, do Anacleto, do Zé Carlos e do Ivo. Aí, meu amigo, isso não vai funcionar, e saúde não é para isso. Saúde é atenção às pessoas. Quem chega num posto de saúde, num espaço de saúde, é para buscar algo essencial para a vida. Ele não tem aonde ir. Até quem tem plano de saúde em São José vai ser atendido no hospitalzinho. Passou mal, tem um plano de saúde de helicóptero, mas ele vai ficar lá no hospital. Vai ficar lá meia hora, baseado lá, estabilizado, para o helicóptero vir buscá-lo, porque é o único hospital que tem. Então aquilo ali tem que ser de excelência, não poderia ser do poder público. Olha, vai ter sempre reclamação do hospital, porque você chega lá, você é atendido, é humano atendendo humano, e humano erra, humano falha, humano tem problema de humor. Mas a gente precisa trabalhar isso, para isso existe, né? Existem as consultorias, existe, né, os psicólogos, enfim, para tratar todas essas coisas, melhorar. Agora 100% não vai ter, infelizmente é coisa do ser humano mesmo. Eu assim, é difícil falar, tá? Eu sempre fui muito bem atendido no hospital, então eu não tenho reclamação. Agora, se eu precisar de uma cirurgia, eu tive que extrair a vesícula lá no Hospital da Lagoa, no Rio de Janeiro, em 2002, porque não tinha aqui em São José, e em Petrópolis só tinha a tradicional, que é um corte grande, mas eu tive os caminhos, né, graças a Deus, amigos me direcionaram para lá. Isso não era para ser assim, era para ser para todos, franqueado, mas é um problema brasileiro, né?
Agora, dentro do hospital, excluindo essa questão dos consórcios, qual especialidade a gente pode esperar que o prefeito vá colocar? Ortopedista, por exemplo, parece que é uma grande queixa. A questão dos partos naquele centro cirúrgico, o que a gente pode esperar que vai voltar a funcionar, o que vai ser corrigido dentro da rede municipal? O centro cirúrgico obstétrico, ele já está em funcionamento, falta um obstetra para o sábado, mas já está sendo providenciado, tá? A gente teve aquele problema lá atrás que foi econômico. Hoje, graças a Deus, a gente está bem economicamente para ter o centro cirúrgico, mas é preciso entender o seguinte: nós vamos ter um centro cirúrgico obstétrico com potencial de 150 partos por mês, fazendo 12, porque os outros 12 vai para fora e alguém paga particular. Precisamos equacionar isso. Essa demanda que a gente não tem. É um luxo que a gente está se dando. Nós não somos um país da Arábia, não. Nós não somos, né, um município lá da Arábia Saudita, daquela região lá que é rico. Nós somos um município da Suíça, do país Suíça. Nós somos um município do Brasil. Então a gente não pode ter desperdício. Nós não podemos ter um obstetra 24 horas no hospital para fazer um parto a cada 3 dias. Isso é o ideal. Ótimo, mas não cabe no orçamento. Tem noção de custo, prefeito? R$20 mil um parto. E o particular custa 6. Eu cobro isso diariamente da secretária. Ela fala assim: eu não abro mão. Eu falei: tá certo, você tá certa, eu também não abriria. Mas como é que equaciona isso? A gente não é um município bem localizado, não é uma referência para ninguém. Quem vem para cá vem pegar carona. Você vai no prefeito da esquerda e da direita e ele não quer te ajudar a custear isso. Meu amigo, eu tenho um centro cirúrgico moderníssimo, duas salas de centro cirúrgico, tenho obstetras bons, tenho anestesistas, tenho uma equipe médica boa, um local bom para você ter o parto, mas e daí? As pessoas nossas aqui fazem isso, por que não paga R$6 mil então para o hospital? Vai pagar para o obstetra ganhar lá em Paraíba do Sul, não sei, nada contra ninguém ganhar, só que é muito interessante isso, esse debate. Eu vou ficar batendo na saúde, dizendo que não tem obstetra, mas na hora que é na minha casa eu vou lá e pago 6 lá fora e ponto. Ou então pago 7 no HCT ali, né, no novo que abriu ali. Então a gente precisa formatar isso. Eu, por mim, fazia uma licitação, contrata lá o de Teresópolis por 7 mil, lá tem UTI neonatal, vamos pagar 7 mil por cada parto. Apresentou o título, a mulher e tal, e vamos lá. Aí mas vai descredenciar o hospital, maternidade? Mas se eu tenho uma maternidade que estatisticamente, por recomendação do Ministério da Saúde, tem que fazer 150 partos, está fazendo 12, está errado. Alguma coisa está errada, vocês têm que encontrar uma solução para isso. Agora, politicamente é um desastre, né, você fechar um centro cirúrgico. Mas administrativamente você deixa de fazer outros serviços, aí você não tem um otorrino, você não tem um ortopedista, mas você tem um obstetra fazendo um parto a cada 3 dias. A média aqui de partos seria essa? Isso aí é um dado estatístico? Dado estatístico, 10 a 12 partos de mês ali no nosso centro cirúrgico. É muito pouco, teria que ter 150. O Fabinho aqui, vereador, foi conosco no secretário de Estado de Saúde, com a Rafaela e eu, a secretária, e o rapaz falou isso para mim. Ele falou: gente, vocês estão de brincadeira. Vocês vêm me pedir dinheiro para isso? Não tem. Eu não tenho dinheiro para o pronto-socorro dos meus hospitais estaduais, aí você vai querer que eu te dê dinheiro para você manter esse luxo lá de ter um centro obstétrico para 12 partos por mês? São José não poderia ser referência para esses municípios pequenos ao redor? Pode ser. É um assunto que a gente precisa debater e pegar lá no estado e falar assim: você vai pegar o dinheiro da maternidade de Sapucaia, Sumidouro, Areal e vai mandar para São José. E lá eles vão receber, e nós vamos receber os partos deles aqui, como já recebemos alguns. Mas aí, por uma ordem estadual, alguém tem que chegar e ordenar. Falou assim: é aqui que vai fazer. E pronto. Credenciar, seria um credenciamento. Credenciamento, exatamente. Credenciamento, porque é assim que eles fazem com a nossa PPI, por exemplo, o pronto-socorro nosso. Alguém fala assim: não tem porta para o hospital em Petrópolis de São José e no Teresópolis. Não tem nada disso, o hospital é SUS é estadual, federal, o SUS é federal, tem que receber. Nós temos uma verba per capita que não vem para São José porque a gente não tem um pronto-socorro de média complexidade, mas ele vai para Teresópolis
e vai para Petrópolis. Então, quando a gente tem aqui um trauma na rodovia ou numa queda de outra coisa, o SAMU leva e entrega lá, porque lá o nosso dinheiro está lá. Eles estão recebendo de São José, na nossa cota, para nos atender. Não tem favor nesse negócio, não. A gente precisa quebrar essa coisa de que o Petrópolis fez um favor para São José. Até não tem favor, não. Esse dinheiro é garantido, é federal, sagrado para a saúde. Agora, fugindo um pouco do centro cirúrgico e voltando ainda na saúde, na questão das especialidades, né? O que a gente pode ter, por exemplo, fugindo disso aí do centro cirúrgico, o que a gente pode ter que não tem hoje? O senhor acha que vai dar para fazer? O ortopedista falou-se aqui, a realização de endoscopia, por exemplo, a possibilidade de voltar? A endoscopia, você até me fez uma pergunta pessoalmente. A endoscopia foi uma coisa que durante 4 anos eu cobrei da Secretaria de Saúde que ela voltasse a ser feita em São José, por causa da situação que a pessoa fica depois de uma endoscopia. Eu já fiz umas 7 ou 8 e eu faço 9 horas da manhã. Quando termina de fazer a endoscopia, eu não vejo mais nada. Eu acordo 6 horas da tarde, porque a esposa vai lá e fala assim, levanta aí para tomar um banho e jantar, senão eu vou até o outro dia. Então, imagina você fazer uma endoscopia lá em Vassouras. Eu fico pensando, se for eu, vai ter que ir alguém comigo para eu encostar e vir dormindo na van até aqui. A gente sabe que isso é problemático, porém, existem questões econômicas. Uma endoscopia aqui R$180, lá R$80, e aí a prefeitura tem que pagar o menor preço. Ela faz uma licitação, né? E lá nós temos um médico dentro do Hospital de Vassouras, que ele é cirurgião gástrico, então ele dá o laudo na hora da endoscopia que ele fez. Então essas coisas também são questões que tem que ser avaliadas. A gente está levando o paciente para fazer fora, sim, mas e a questão da resolução desse exame? Vale a pena esse sacrifício do paciente para ter uma segurança maior na resolução? Se houver uma necessidade de uma intervenção cirúrgica, a gente já está referenciado para aquele hospital, o consórcio nos garante isso. Então, agora, tudo é aquela coisa que eu falei, é o discurso. Quando alguém fala assim, eu não vou fazer endoscopia em Vassouras, gasta 15 minutos com aquela pessoa, explica para ela, fala assim, dona Joana, dona Maria, a senhora vai fazer a endoscopia da senhora em Vassouras, só que o médico que vai lhe atender lá, ele é cirurgião gástrico, ele já fez várias cirurgias, então quando ele olhar a sua endoscopia, ele já sabe o que a senhora tem, se é tratamento medicamentoso, se é cirúrgico. Agora, uma endoscopia, quando eu trago o médico para dentro de São José, pode ser que ela seja confortável fazer, mas e a resolução? Será que é? Não estou dizendo que não é. Mas será que é? Será que a referência para cirurgia a gente vai estar com ela já prontinha? Será que quando eu chegar lá com uma endoscopia no Vassouras, o médico vai falar assim, essa eu não aceito, senão eu não faço a cirurgia, eu tenho que ver. Então é preciso que a gente avalie tudo isso. Agora é atendimento, é a questão do diálogo ali com a pessoa, porque ninguém faz endoscopia semanalmente, faz uma por ano. E aí esse desconforto que ela passa, se ela considerar esses requisitos que eu falei, do médico, do hospital, do cirurgião, ele vai aceitar esse sacrifício porque ele está sendo atendido por alguém. A gente sai daqui para ir em Teresópolis comprar um sapato. Eu não faço isso, mas tem gente que faz, porque acha que lá o atendente é melhor. Mas tem um sapato aqui dentro da loja, por que não compra aqui? Porque às vezes tem essa questão, né, de resolução. Talvez seja a humanização do serviço, como o senhor disse lá na frente. Exatamente. Nós vamos fazer mais um rápido intervalo comercial, são 18 horas, daqui a pouco a gente volta a conversar com o prefeito eleito Gilberto Esteves. Ativa FM, o sucesso é você. Amiga, você já sabe da novidade? Não, me conta. Em breve não precisaremos sair de São José para fazer nossos exames de imagens. Por que, amiga? Porque será inaugurada a Generoso Imagens, com vários exames, mamografia, densitometria óssea, tomografia computadorizada e outros. Que ótimo, amiga! Então vamos aguardar a Generoso Imagens. Generoso Imagens, o que há de última geração no diagnóstico por imagem. Aguardem.
Centro Comercial Castelo. Para sua comodidade, tudo em um só lugar. Centro Comercial Castelo. Mercado, restaurante, petiscaria e choperia. Açaiteria. Distribuidora de gás. Castelo das Peças. Lavador, balanção e agora com mais uma novidade. Castelo Tintas e Texturas. Pague suas contas e faça suas transações bancárias no Pague Fácil e Correspondente Mais. E no Posto Castelo. Baixando seu aplicativo Shellbox, descubra as vantagens para você abastecer seu carro e caminhão. Abasteça Shell V-Power e melhore a performance do seu carro. Em breve, mais novidades para você no Centro Comercial Castelo. Centro Comercial Castelo. Esperamos por você. Clínica Generoso, consultas médicas em diversas especialidades a preços especiais. Dr. Ciufo, ginecologista e obstetra. Dr. Carlos Marcelos, na geriatria. Dr. Romero Kopke, pediatra, imunologista e alergista. Dr. Edson Filgueira, endocrinologista. Dr. Vinícius Guimarães, na gastroenterologia. Dr. Renato Martins, urologista e cirurgião geral. E Matheus Meireles, psicologia infantil. Fazemos exames laboratoriais e de imagens, como endoscopia, ultrassonografia geral e obstétrica, eletroencefalograma, Doppler e outros. Clínica Generoso em Contendas. Agende sua consulta. WhatsApp 24 99253 3232. Clínica Generoso, uma empresa de médicos dirigida por médicos. Isso faz toda a diferença. Amiga, você já sabe da novidade? Não, me conta. Em breve não precisaremos sair de São José para fazer nossos exames de imagens. Por que, amiga? Porque será inaugurada a Generoso Imagens, com vários exames, mamografia, densitometria óssea, tomografia computadorizada e outros. Que ótimo, amiga! Então vamos aguardar a Generoso Imagens. Generoso Imagens, o que há de última geração no diagnóstico por imagem. Aguardem. Estamos de volta. Olá, estamos de volta. 18 horas ao vivo para o SJTV, canal 17, direto dos estúdios da Rádio Ativa FM, conversando com o prefeito eleito Gilberto Esteves. Estávamos falando aqui sobre a saúde e a gente volta a conversar sobre a saúde. Perguntam aqui sobre raio-x, mamografia, ultrassonografia. O que a gente pode responder a esse povo, prefeito? Vai ter raio-x, mamografia e ultrassonografia? Vai, Eloy. Nós já temos a ultrassom de rotina, já tem aqui na Policlínica, né? Temos um médico semanalmente fazendo. E temos parece que três aparelhos novos aí, com laudo digital e tudo. A ultrassonografia. A mamografia, a sala está pronta e nós estamos ligando o aparelho. Como a gente não compra o mamógrafo todos os dias, na compra desse faltou comprar um complemento dele lá, que é uma impressora, alguma coisa, mas é coisa de detalhe e ele vai entrar em funcionamento. Mas é importante que a gente frise aqui que nenhuma senhora, nenhuma mulher ficou sem a mamografia nesse período de transição do mamógrafo desativado, velho, obsoleto, para o mamógrafo novo que a gente comprou. A gente comprou ele no início do ano, ele chegou e tal, está por instalar por conta da reforma do hospital, a energia elétrica, os aparelhos hoje cada dia mais melindrosos, não aceitam oscilação de energia, então isso tudo precisa ser revisto. O raio-x que está lá, por exemplo, é um raio-x digital também, tem 20 anos lá e funcionou muito pouco, porque ele também tem essa coisa da oscilação da energia. Mesmo com a substituição de toda a rede, com um transformador novo, melhor dimensionado, com a rede de afiação nova, ele ainda vai depender de um aparelho lá, eu vou chamar de no-break, mas é um outro nome que não está vindo aqui agora.
vai depender desse aparelho para receber a energia e não deixar ela entrar nem a mais e nem a menos no raio-x, porque senão, isso é um tipo estabilizador, exatamente, bem lembrado, Ângelo, para não deixar oscilar. Então são equipamentos super melindrosos e que a gente sabe que a nossa energia ainda não está redonda, né? Nós tivemos grandes investimentos da Enel, não podemos ser ingratos e achar que não teve, está diante dos nossos olhos aí na Silveira da Mota, no Poço Fundo, né? Já temos uma hidrelétrica que vai entrar em funcionamento, então a cidade está caminhando, está se estruturando. Agora não é uma coisa de estalar de dedos, não, é muito demorado, né? Então agora é importante frisar, nenhum cidadão Vale Rio Pretano ficou sem mamografia, sem tomografia, sem ultrassonografia ou sem o que quer que seja. É claro que tem uma escala, tem um tempo, tem uma locomoção e a gente sempre garante essa locomoção para as pessoas. Realmente isso tudo acontece. Tem como reduzir esse tempo de espera, prefeito? Isso é um problema muito sério, né? Saúde, a gente às vezes tem uma demanda e se ela demora, isso pode custar a vida. Tem alguma chance de reduzir? É verdade, Eloy, bem lembrado. Inclusive nós tivemos na semana passada uma queixa de um munícipe que levou o pai para Juiz de Fora. Juiz de Fora é uma cidade vizinha nossa, só que Juiz de Fora é Minas Gerais, né? Tratamento oncológico lá é outra coisa. Por quê? Porque aqui é o estado do Rio, né? O estado do Rio foi saqueado por uma quadrilha que nós elegemos durante 20 anos. Então não podemos descontextualizar isso. É um estado falido, quebrado, vilipendiado, roubado, tudo diado que tiver que a gente precisar falar, a gente pode falar claramente, porque nós estamos só replicando o que a gente já assistiu. Então, como é que você vai lá, por exemplo, no Rio de Janeiro, fazer um tratamento? A gente cadastrou uma pessoa lá e ele ficou 60 dias esperando a consulta oncológica, morreu. Um problema de estômago, né? A pessoa deixou passar muito tempo, não é que deixou passar, ela foi tomando medicamentos, automedicação e acabou, na hora que foi diagnosticado, não deu mais tempo. Então é preciso que a gente também tenha essa consciência. É um conjunto de ações, município, estado e União. E a gente está no estado do Rio, eu queria estar no estado de Minas quando se refere à saúde, porque o testemunho que a gente ouviu, e ele é verdadeiro, é de que o pai chegou lá e foi muito bem tratado. Então, talvez seja até uma alternativa para a gente nessa transição, enquanto a gente não encontra um político decente para botar no estado do Rio de Janeiro, né? Porque eu digo assim, o prefeito é decente, e eu falo que é porque eu conheço ele. E o presidente eu vejo como uma pessoa decente também. Agora a gente precisa escolher um decente para o Rio de Janeiro, para o estado, para ver se a gente consegue levantar isso aí e fazer uma saúde igual a gente viu esse depoimento de Juiz de Fora. Quando eu encaminhar alguém aqui, e não fique se esperando 60 dias para uma consulta oncológica. A gente sabe que o câncer é uma doença terrível. Então, no máximo 15 dias, 30 dias já é muito tempo. Quando diagnosticou, quando o médico falou, olha, vamos para um oncologista, porque isso aí, esses exames preliminares recomendam isso, a pessoa não ficar peregrinando e esse ainda teve a felicidade de ter um morador, um parente, um familiar fora do estado do Rio. Mas é assim que o estado do Rio vive, tá? Não é São José do Vale do Rio Preto, é o estado do Rio de Janeiro. E aí entra aquela história que a gente falou da média e alta complexidade. Quanto a saúde gasta do percentual do orçamento do município? A educação são 25% no mínimo, saúde 15% no mínimo, mas hoje esse índice de gasto com a saúde gira em torno de quanto? 40% a gente replica, 40%, 42% na saúde. Esse ano vai bater até mais, por conta da Covid. 40% religiosamente a gente gasta, quando a lei manda gastar 15%. Então não há mais o que fazer, né, em termos de gasto, de investimento. É claro que aí entra aquilo que eu falei, da disciplina. Eu tenho que pegar um gasto, se eu estou fazendo um parto por R$20 mil, eu tenho que contratar um parto de 6 para sobrar 16 em cada parto, são 20 partos, 12 partos por mês. Aí eu vou conseguir ter o otorrino, vou conseguir ter a ultrassom com mais rapidez, não vai ter fila, porque aí eu contrato duas pessoas para fazer ultrassom em vez de um só. Então é isso que a gente precisa equacionar. Agora é uma linguagem que precisa ser transparente, falar para a população, olha, quando você tiver que fazer um parto, nós vamos te levar em Teresópolis com toda a segurança, daqui a 30 minutos. Agora, se dizer, não, eu quero perto da minha casa, então vai custar tanto, perto da tua casa custa isso, né? Você quer pagar? Porque a gente só é gerente, o dinheiro é de todo mundo, né? O dinheiro público é do público, a gente só gerencia isso. Mas a gente está aberto para esse diálogo e
consciente da responsabilidade. A decisão é nossa. O prefeito tem que decidir isso, tomar essa iniciativa e decidir. E a gente vai decidir, estamos buscando. No começo do governo, a gente foi lá com o secretário Almir. Então, o Almir ficou 75 dias, quer dizer, você vê, foi janeiro e fevereiro. A gente fez 3, 4 reuniões lá com o HCT, porque é o hospital mais perto que a gente tem aqui, o Hospital das Clínicas, para tratar dessa questão da obstetrícia, porque foi o que a gente diagnosticou como um problema mais difícil de resolver e o mais caro que a gente tem. Só que a gente não conseguiu, né? O diálogo depende da Secretaria Municipal de Saúde de Teresópolis, que não era para ter nada a ver. Lá é um hospital particular, é filantrópico, mas é privado. Então a gente tem que ter essa liberdade, mas isso passa por uma referência do Estado. Teríamos que desqualificar a nossa maternidade, aí fica aquela coisa do glamour, né? Não, mas é a nossa maternidade, tá? Mas é a nossa maternidade, só que ela custa quanto? E ela funciona? E ela atende? Nós estamos recebendo muitas perguntas aqui e a gente até pede que as pessoas façam perguntas mais objetivas para não virar discurso, né? Senão a gente fica com dificuldade aqui de passar para o prefeito. Perguntam aqui, prefeito, sobre a creche da Boa Vista. O que a gente pode esperar da creche da Boa Vista? A creche da Boa Vista, acredito que esteja se referindo àquele primeiro projeto lá do governo federal, né? Aquilo foi uma obra mal projetada e na hora que a gente contratou, a empresa constatou que o alicerce não era aquele que estava contemplado no projeto. Foi um projeto pronto que vem de Brasília e diz assim, o projeto é esse e o dinheiro é esse. Só que onde ele se aplica? Você levou ele para um terreno que a fundação não era aquela, aí gerou uma necessidade de um termo aditivo. A licitação foi mal concebida, foi no governo anterior que não teve esse cuidado. A empresa que ganhou a concorrência assinou um atestado de visita ao local da obra, o engenheiro, e o engenheiro não pontuou isso, não assinou, falou assim, mas esse projeto não cabe aqui, porque era a primeira coisa que ele tinha que fazer. Mas não, a gente ganha a concorrência e depois resolve. Aí não resolveu, então está lá parada, não sei o que vai acontecer com aquilo. Acredito que o convênio já tenha sido cancelado no governo federal e pode até ser que a gente construa uma outra creche, enfim. Mas realmente aquilo está muito embolado. Uma outra pergunta aqui é muito mais uma reclamação de alguém aqui perguntando, na época do fechamento das escolas, o senhor não teria tido diálogo com os funcionários, com os professores e com a própria população em torno daquelas escolas que fecharam? O que o senhor me diz disso? O que faltou ali? Comunicação? O fechamento das escolas foi um episódio muito triste e traumático para todos nós, para a cidade, para o prefeito, para a comunidade. Porém, uma coisa que eu sempre pedi a Deus foi sabedoria e prudência. Existiam pessoas mal intencionadas, não na comunidade, por favor. Existiam pessoas mal intencionadas, orquestradas para fazer uma tragédia, para fazer algo de muito ruim ali com todo mundo. E eu não me prestei a isso, Deus me deu a luz de não me prestar a isso. A comunidade Serra do Capim eu recebi lá no gabinete e com um número mínimo de pessoas e me propus a receber também a comunidade Morro Grande, Roçadinha e Glória, e Ventania e Areias. Agora eu não ia para uma reunião noturna com 200 pessoas, onde eu era o Gilberto contra os 199. Né? Não ia ter nenhum tipo de diálogo ali, ia acontecer algo de muito ruim, não pela comunidade, mas pelas pessoas que estavam patrocinando outras pessoas, instigando outras pessoas. Então, mas isso está passado, a escola está aberta, não fecha mais, tá? A escola Maria Euquépia, no nosso mandato, não fecha. A escola Domingos José Teixeira também não fecha no nosso mandato. Estou assumindo aqui publicamente no microfone da Rádio Ativa perante as 4 pessoas que estão aqui na sala. Isso é importante, são as escolas que foram fechadas e depois reabertas. Foram reabertas. O senhor garante que o senhor não fecha? Essas escolas não fecham mais, tá? A gente vai criar um ambiente lá de melhoria, de recepção de mais alunos, enfim, não vai haver fechamento dessas escolas. O fechamento se deu por questões econômicas, não é uma pirraça do prefeito com a comunidade. Os meus antecessores fecharam 12 escolas. Eu já citei várias vezes aqui, fechou Rio Bonito, fechou Iris, Palmeiras, Glória, Morro Grande, Poço Fundo, Belém, Floresta, Pinheiros,
São João de Paquetá, Água Fria, Sertão, muita escola fechada, Queiroz, e não teve esse burburinho todo. Por quê? Porque a população do Morro Grande briga mais? Não, é porque não tinha alguém orquestrando o negócio, e lá teve vereadores, vereadores pagando pessoas, líderes comunitários, para incendiar o negócio, e Deus não me tocou no coração para ir lá, eu não fui, e graças a Deus deu tudo certo. O importante é isso, porque nós íamos ser usados para fazer uma grande injustiça com todo mundo, ninguém ia ter razão ali. Uma outra pergunta, prefeito, vindo aqui do Facebook: por que o senhor deu 2% de reajuste apenas para os funcionários? Teria dado mais para a chefia? O que houve nisso aqui? Eu confesso, não estou bem inteirado desse tema, mas alguém aqui perguntou: por que só 2% para os funcionários? Não, essa pergunta não procede, tá? Então foi alguém aqui que me puxou o tapete. No governo passado teve 2,8 em 3 parcelas. Eu dei sempre o reajuste que deu no salário mínimo. No nosso governo, nesse primeiro mandato, não houve perda salarial. Espero em Deus que também não haja no próximo e que a gente possa até repor. Eles têm uma perda salarial de 8,48. O sindicato se reuniu comigo em 2016, eu me comprometi a não ter a perda e me comprometi em lutar para repor. Não conseguimos repor nada, mas perda zero no nosso governo. Eu não sei se já foi corrigido, me perdoe até a minha falta de esclarecimento. Existe menor salário na prefeitura que era inferior ao salário mínimo, piso 1, a referência ainda é assim? Tem como corrigir isso não, prefeito? A referência 1 ainda a referência, cada referência ainda tem isso, mas a gente já fez uma lei que regulou para não ter e não entrar no triênio das pessoas, porque até há pouco tempo os agregados ali, triênio, aquelas coisas, faria a composição para chegar no mínimo. Nós subtraímos hoje, ou seja, todas as 3 referências que estão abaixo do mínimo, elas vão para o mínimo, depois então que entram os triênios, as gratificações lá, os avanços. Então cometemos justiça com essa classe, porque por causa justamente da perda de 8,12. Então algumas referências são classes, 3 níveis na referência 1, 2 níveis na referência 2 e o primeiro nível da referência 3 é abaixo do salário mínimo de 1.045, mas a prefeitura não paga menos que o salário mínimo e depois agrega as outras variáveis, triênio e os outros avanços. 18h20, falamos ao vivo para o SJTV, canal 17, transmitindo a entrevista com o prefeito eleito Gilberto Esteves. Nós vamos fazer um rápido intervalo comercial e daqui a pouco nós vamos voltar a conversar com o prefeito. Vamos falar sobre o CIEP, vamos falar sobre o mercado produtor, enfim, vamos conversar com o prefeito Gilberto Esteves. 18h20, Ativa FM, o sucesso é você. Você está ouvindo Ativa. Oi, amiga, você já sabe da novidade? Não, me conta. Em breve não precisaremos sair de São José para fazer nossos exames de imagens. Por que, amiga? Porque será inaugurada a Generoso Imagens, com vários exames, mamografia, densitometria óssea, tomografia computadorizada e outros. Que ótimo, amiga! Então vamos aguardar a Generoso Imagens. Generoso Imagens, o que há de última geração no diagnóstico por imagem. Aguardem.
Comercial Castelo. Para sua comodidade, tudo em um só lugar. Centro Comercial Castelo. Mercado, restaurante, petiscaria e choperia. Açaiteria, distribuidora de gás, Castelo das Peças, lavador, balanção e agora com mais uma novidade, Castelo Tintas e Texturas. Pague suas contas e faça suas transações bancárias no Pague Fácil e Correspondente Mais. E no Posto Castelo, baixando seu aplicativo Shellbox, descubra as vantagens para você abastecer seu carro e caminhão. Abasteça Shell V-Power e melhore a performance do seu carro. Em breve, mais novidades para você no Centro Comercial Castelo. Centro Comercial Castelo. Esperamos por você. Clínica Generoso, consultas médicas em diversas especialidades a preços especiais. Dr. Ciufo, ginecologista e obstetra. Dr. Carlos Marcelos, na geriatria. Dr. Romero Kopke, pediatra, imunologista e alergista. Dr. Edson Filgueira, endocrinologista. Dr. Vinícius Guimarães, na gastroenterologia. Dr. Renato Martins, urologista e cirurgião geral. E Matheus Meireles, psicologia infantil. Fazemos exames laboratoriais e de imagens, como endoscopia, ultrassonografia geral e obstétrica, eletroencefalograma, Doppler e outros. Clínica Generoso em Contendas. Agende sua consulta. WhatsApp 24 99253 3232. Clínica Generoso, uma empresa de médicos dirigida por médicos. Isso faz toda a diferença. 4 minutos, voltamos a falar ao vivo, voltamos a falar da Rádio Ativa FM, em sintonia com SJTV Canal 17, transmitindo ao vivo a entrevista com o prefeito eleito Gilberto Esteves. Vamos fazer um bate-bola rápido aqui, prefeito. Perguntam aqui sobre a construção da escola Cardeal. Tem prazo, tem tempo, nesse ano de 2021, 22, 23 ou 24? Nós vamos tentar licitar ela já no início de 21, né? O projeto já está montado, o processo na prefeitura, e vamos descobrir o terreno, né? Ver onde é que vai ser e vamos licitar em 2021. Acredito que em fevereiro de 22 já estejam estudando lá os alunos. É o nosso desejo, né? Outra coisa, mercado do produtor, sempre se falou nisso, todos os prefeitos falaram nisso e nenhum prefeito realizou. O que o senhor pensa disso? Isso não existe mais, isso é uma ideia que já está lá para trás, não é mais concebível, porque nós temos que modificar a agricultura, ou então ela vai realmente se reduzir. Nós temos que modificar o sistema de irrigação e o sistema de comercialização, agregar valor. Nós temos que ter aqui uma indústria ou duas de beneficiamento, igual a gente faz com o frango. A gente não leva mais o frango vivo para vender lá embaixo. Primeiro que ele perde qualidade, perde peso, perde valor. Nós temos que fazer a mesma coisa, uma indústria de beneficiamento, mínimo que seja, da nossa produção. Já tem muitos produtores usando a estufa, e o que ele faz? Ele põe numa bandejinha de isopor com filme, com a etiqueta, agrega valor, põe numa frigorífico, uma van que vai levar aqui 800 quilos de alimento, de legume beneficiado, entregar nas lojas no Rio de Janeiro, vai trazer mais dinheiro para São José do que 2 caminhão-truque. Então, eu acho que eu respondi. Não tem mais essa de produtor, mercado de produtor. Nós precisamos trabalhar isso. Não é também um estalo de dedo, não. É igual ao turismo, né? Tem que trabalhar para isso acontecer. Mas os municípios que estão na vanguarda aí estão fazendo isso. Eu falo isso com propriedade, porque eu estou lá na Vila do Peão, Água Quente, há 30 anos. E estou vendo isso acontecer direto lá. Beneficiar o produto e já levar ele prontinho. Nada de levar in natura para o Rio de Janeiro, porque não vai agregar valor. Outra pergunta aqui que vem dos ouvintes, liberação dos eventos na cidade, imagino que esteja falando em relação ao Covid. Alguma expectativa? Está fora ainda de cogitação? Isso aí segue uma regra nacional, né? A gente está vendo aí, o governo já cancelou o carnaval, o Réveillon, então a gente precisa ir convivendo com isso. Ninguém gosta disso, isso é mal para as pessoas, isso é mal para a economia. Mas, infelizmente, é uma necessidade. E nós não vamos poder achar que São José está isento disso e acabar com isso assim por um estalo de dedo ou por um decreto. Aproveitamento daquele prédio do CIEP, prefeito. Tem algum projeto nisso? Vários candidatos aí falaram nisso, até candidato a vereador. Qual a sua posição em relação àquele prédio do CIEP lá em Camboatá?
O CIEP foi algo que acompanha os governos, né? Vem incomodando todos os governos e conosco não foi diferente. Mas nós já temos lá um arquiteto desenvolvendo um projeto para lá e a gente quer executar no segundo mandato. Um projeto simples, mais harmônico, e o prédio já pertence à prefeitura, né, por uma sessão indeterminada, então basta que a gente obedeça lá algumas regras de utilização, que é para fins educacionais, culturais, de recreação e lazer. Então é o que a gente planeja para lá, uma sala de cinema, instalação de cursos profissionalizantes. O que tem que fazer lá? Um telhado bom, para não permitir que aquela estrutura deteriore, que ela é muito boa, e fazer ali o piso, a iluminação, a parte elétrica e hidráulica. Enfim, é algo que vai custar um pouquinho, mas vale a pena porque o prédio merece e a comunidade ali, a região precisa disso. A Lourdes Valença pergunta aqui se já programou a instalação de um aparelho de densitometria óssea. Não, isso nós não temos demanda para isso, a gente tem o serviço referenciado, tá? É o que eu falo, não falta o serviço referenciado, mas a cidade não tem porte para ter uma densitometria óssea porque não tem demanda, é como o centro cirúrgico, né? O Marcos Dias pergunta aqui se alguém que participou da campanha dos seus concorrentes poderá atuar no seu governo. Eventualmente sim, se preencher os requisitos técnicos, nós tratamos mais de 70% dos cargos com pessoas técnicas, não necessariamente pertencem ao nosso grupo político de 2016, os que estão aí, o mesmo vai acontecer. Nós queremos resultados para a sociedade, independente de bandeira política. O Issacar Gomes pergunta aqui se é possível buscar parcerias para a saúde de nossa cidade. O senhor vai pensar nisso, tentar consórcios ao redor? Temos várias parcerias. O consórcio, o Centro-Sul já é um grande consórcio de 12 municípios que nos atendem. Somos o único município adimplentes, aliás, depois de Miguel Pereira, tem Miguel Pereira e São José, são os dois municípios adimplentes. Estamos sempre fazendo cota extra de endoscopia, de tomografia, por isso que não faltou tomografia, porque a gente contratou uma cota de 10, mas com a pandemia nós fomos a 30, então nós tínhamos a cota extra, direitos à cota extra, porque a gente paga em dia esse consórcio, então ele é muito eficiente, é difícil explicar aqui com linguagem técnica. No dia que trouxeram aqui, Ângela, até te sugiro a secretária de saúde ou alguém da área de saúde explicar melhor esse consórcio, porque ele é muito eficiente. As pessoas que usam serviço de saúde sabem do que eu estou falando. Os consórcios é muito eficiente e respondendo a ele, as parcerias vão ser ampliadas porque elas são realmente eficientes. O Fagner Melo pergunta aqui quando é que vai liberar o treino de futebol. Imagino que esteja dentro daquela situação do Covid, dos eventos em geral, né? Sim, está ligado aí essa questão da Covid, que a gente vai estar acompanhando a música, né? O que tocar no vizinho ali, a gente vai botar para cá também. Uma outra pergunta aqui sobre concurso público. Quando é que isso vai ser realizado? Como é que vai ser? Qual a expectativa de contratação? É cadastro de reserva? Excelente pergunta. O concurso já foi na quinta-feira, foi publicado o edital, já está lá no portal da prefeitura e também no portal da empresa contratada desde o início do ano. Já não foi concretizado por causa da pandemia, mas agora vai andar. Já estão abertas as inscrições e vai atravessar o ano, é claro. Acredito que as provas aconteçam no final de janeiro, início de fevereiro e abril, maio no máximo. A gente já está dando posse aos concursados que tenham vagas abertas, né? Hoje, por exemplo, eu fiz 2 portarias, de uma merendeira e de uma professora, então eu já preciso para amanhã dessa merendeira e dessa professora. E já tem outras vagas também abertas. Então, vamos todo mundo aí fazer esse esforço, se inscrever, buscar as apostilas, estudar, porque o concurso está aberto. Tem previsão da data de realização da prova, prefeito? Eu confesso que não, assim, uma data fixa ainda não, mas eu acredito que seja no início, na primeira semana, no primeiro final de semana de fevereiro, parece. Certo. Por causa dos prazos, né, que tem recurso, tem uma série de coisas. O Júnior Nanda pergunta aqui sobre a quadra de Pouso Alegre. Vai sair? Vai sair e agora com a reeleição, a gente contratou uma obra lá preliminar, porque eram os recursos que tinham, né? Então a gente vai fazer lá o piso dela todo, a cercania ali e tal, só o telhado que não foi contratado por questão financeira. Mas acredito, agora, no ano que vem, um novo orçamento, um novo financeiro, a gente vai poder estar licitando também o telhado e vai ficar uma quadra muito bonita. Vamos entregar porque aquela comunidade merece
esse benefício. O Jordão Machado pergunta como é que vai ficar o trânsito da cidade? Câmeras, guarda municipal, o que está dentro do seu radar? Câmeras, agentes de trânsito, porque não tem nada a ver com guarda municipal, são duas coisas distintas. Agentes de trânsito que também estão nesse concurso. Desculpe até, o Jordão, na verdade o guarda municipal foi eu que acrescentei, então o puxão de orelha é para mim, Jordão, não é para você não, desculpa, tá? Desculpa também se eu fui áspero, mas não é só por questão de colocar no lugar, né? Foi o entrevistador que errou. São agentes de trânsito, estão no concurso, nós não criamos ainda a guarda municipal, não vejo isso ainda como algo tão importante assim, porque a guarda municipal é para guardar os próprios municipais, né? Essa é uma visão. Tivemos já uma reunião agora com o pessoal da CETRAN na semana retrasada, retomamos também por causa da pandemia, isso já era para estar resolvido, e eles gostaram muito da cidade, são pessoas técnicas, veio um técnico de Niterói, enfim, estão orientando toda lá a Secretaria de Defesa Civil, e essa coisa vai acontecer agora com as câmeras de monitoramento e melhoria do trânsito e quem sabe ainda o convênio com a Polícia Militar. A Célia Regina Teixeira Pereira pergunta sobre o muro da escola de Santa Fé, que ela diz amar muito aquela escola. Ali a gente vai precisar contratar primeiro um projeto estrutural, né, para saber ali, fazer sondagem, mas num primeiro momento a gente tem lá dentro dos técnicos da prefeitura uma declaração de que ali não está oferecendo risco à escola. Foram duas pedras de saibro, né, que deslocaram da parede ali, mas sim a gente vai fazer aquele muro porque é necessário até para não permitir que aquela erosão progrida, né, e a gente não venha perder também aquela creche bonita ali, que é uma referência para a comunidade de Santa Fé. A Jaqueline Guzmão pergunta sobre o parque de exposições, poderia ser melhor aproveitado? Com certeza, está na nossa meta de governo aí, vamos fazer lá um grande benefício, né, para que tenha lá várias modalidades esportivas, de lazer, enfim, instalação de quiosques por uma licitação talvez, para alguém explorar na venda de algum alimento nos finais de semana. Queremos tornar aquele parque a referência dos finais de semana da nossa comunidade, até regional, porque as pessoas às vezes saem daqui para ir a Itaipava, então é natural que amanhã alguém venha de outro município para cá, conhecer o nosso parque, compartilhar a vida ali com a criançada, com as pessoas, então está programado e a gente vai tirar do papel, se Deus quiser. O Fernando Alves Souto pergunta aqui se só vai resolver o problema do estabilizador para que os aparelhos possam voltar a funcionar. Algum planejamento em relação a isso? Há um planejamento, inclusive a empresa que está construindo lá, nós tivemos uma conversa com eles há uns 20 dias atrás e o engenheiro participou também. Ele já diagnosticou lá o problema, que tipo de aparelho que precisa, tá bem encaminhado, vai ser resolvido sim, Fernando. Algumas pessoas mandando aqui abraços. Eu pergunto também aqui uma outra pergunta que vem sobre limitadores de altura de caminhões. Essa pergunta ela é recorrente, né? E parece que com certeza a Defesa Civil já licitou esse equipamento, falta só a instalação, né, que é uma coisa simples, instalar nas entradas da cidade. As pessoas têm tido grande prejuízo com isso, a sociedade toda, porque um cabo de fibra ótica, seja ele de telefonia, de internet ou de televisão, é muito caro, depois de rompidos perde-se uma grande quantidade de cabo, é um transtorno constante, né? E aí a gente entende que a cidade tem uma topografia acidentada, entendemos todos os lados, né? As pessoas que transportam excesso de altura geralmente é porque transportam um produto de valor agregado muito baixo, que são as cepilhas, né? Que é forro de cama de granja, mas isso não dá direito de ninguém tirar o direito do outro, né? E também danificar o patrimônio. Então, vamos equacionar isso, é um problema de fácil resolução, mas que infelizmente a gente não conseguiu botar para o lugar. Eu tenho essa dívida aí com várias pessoas. A Marina Diniz pergunta sobre a saúde mental, que não teria psicólogo no concurso, só vai chamar do concurso anterior? Temos que chamar, isso é uma falha, a gente tentou resolver, a Câmara não entendeu o nosso discurso, nós queríamos mudar a lei orgânica, que diz que não se pode fazer um concurso para vagas que já tenham as pessoas aprovadas, só que esse concurso vence em 30 de abril, 5 de maio, então olha que
prejuízo que a gente toma. Você abre um concurso público que deveria ser geral, claro que a gente ia respeitar os concursados passados no concurso anterior. Então eu iria abrir psicólogo, tendo psicólogo concursado, mas enquanto aquele concurso estiver em vigor, o psicólogo do novo concurso não vai ser chamado. Mas a Câmara não entendeu assim, o município levou um grande prejuízo, porque está fazendo um concurso vamos admitir que tenha 40 categorias na prefeitura, está fazendo para 28, tem 12 categorias que tem aprovado num concurso que vai vencer daqui a 4 meses. E a gente não conseguiu, com esse discurso, houve lá resistência, é um prejuízo que a gente vai pagar, mas fazer o quê? Os poderes são harmônicos e aconteceu isso. A Tânia Mara Costa pergunta que está para inaugurar uma clínica de imagens em São José. Haveria alguma chance de um convênio para essa clínica que vai ser inaugurada em São José? É possível estudar isso? Com certeza, com certeza. A iniciativa privada é muito boa porque ela tem um dinamismo muito grande, né? Inclusive o Bolsonaro, o presidente, falou sobre isso, as pessoas levaram para o lado errado, achou que ele queria extinguir o SUS, nada disso. A gente não vai extinguir o SUS, mas se eu tiver uma endoscopia ali na clínica que vai abrir, é ótimo, não vou precisar trazer a pessoa, né, dopada de vassouras para cá. É claro que tem que atender as outras demandas também, né, de exame, enfim, de valor, porque o poder público não pode pagar mais caro, mas com certeza essa clínica é bem-vinda, vai ter tomografia, a gente tem notícias aí que vai agregar muito na cidade, e a gente vai forçar lá no consórcio Centro-Sul para que eles credenciem, porque eles credenciam as clínicas que os municípios pedem. Por exemplo, o oftalmologista credenciado é o Dr. Tanuri de Petrópolis, então a gente ganha, tá? É referência. Nós estamos do lado de Petrópolis. Quem está lá em Miguel Pereira ou lá agora me faltou o município, mas Miguel Pereira e Partido Alferes está muito mais distante do que nós para ir no Dr. Tanuri fazer um exame ou uma cirurgia de catarata. A Maurina Ribeiro fez um pacote de perguntas aqui. Maurina, eu faço no bloco seguinte, que vai ser o último. 18h39, falamos ao vivo para o SJTV Canal 17, direto dos estúdios da Rádio Ativa FM, entrevistando o prefeito reeleito Gilberto Esteves. Daqui a pouco estaremos de volta, vamos fazer um breve intervalo comercial. Ativa FM, o sucesso é você. Amiga, você já sabe da novidade? Não, me conta. Em breve não precisaremos sair de São José para fazer nossos exames de imagens. Por que, amiga? Porque será inaugurada a Generoso Imagens, com vários exames, mamografia, densitometria óssea, tomografia computadorizada e outros. Que ótimo, amiga! Então vamos aguardar a Generoso Imagens. Generoso Imagens, o que há de última geração no diagnóstico por imagem. Aguardem. Castelo, para sua comodidade, tudo em um só lugar. Centro Comercial Castelo, mercado, restaurante, petiscaria e choperia, açaiteria, distribuidora de gás, Castelo das Peças, lavador, balanção e agora com mais uma novidade, Castelo Tintas e Texturas. Pague suas contas e faça suas transações bancárias no Pague Fácil e Correspondente Mais. E no Posto Castelo, baixando seu aplicativo Shellbox, descubra as vantagens
vantagens para você abastecer seu carro e caminhão. Abasteça Shell V-Power e melhore a performance do seu carro. Em breve, mais novidades para você no Centro Comercial Castelo. Centro Comercial Castelo. Esperamos por você. Clínica Generoso, consultas médicas em diversas especialidades a preços especiais. Doutor Ciufo, ginecologista e obstetra. Doutor Carlos Barcelos, na geriatria. Doutor Romero Kopke, pediatra, imunologista e alergista. Doutor Edson Filgueira, endocrinologista. Doutor Vinícius Guimarães, na gastroenterologia. Doutor Renato Martins, urologista e cirurgião geral. E Matheus Meireles, psicologia infantil. Fazemos exames laboratoriais e de imagens, como endoscopia, ultrassonografia geral e obstétrica, eletroencefalograma, Doppler e outros. Clínica Generoso em Contendas. Agende sua consulta. WhatsApp 24 99253 3232. Clínica Generoso, uma empresa de médicos dirigida por médicos. Isso faz toda a diferença. Combater o mosquito hoje? Proteja sua família. Uma campanha da ZYL 885, Radioativa FM 104.9 MHz, São José do Vale do Rio Preto, Rio de Janeiro. Ativa FM. Você está ouvindo Ativa em Destaque. Ativa em Destaque. Ok, estamos de volta às 18 horas e 44 minutos para o último bloco da entrevista com o prefeito eleito Gilberto Esteves. Prefeito, uma pergunta que vem aqui também pelo Zap sobre o planejamento dos professores, que eles teriam sido cortados na verba, apesar deles fazerem o planejamento das séries iniciais. Porém, eles continuam atendendo pais e alunos todos os dias. Foram os únicos profissionais que teriam tido um corte. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Eloy, eu até recebi lá um grupo de professores representando um número maior, né? E eu te confesso que eu ainda não pude me inteirar disso, devido à campanha, né, a correria. Eu tenho essa dívida com essas pessoas, com essas professoras e com todas que elas foram representando, né? Parece que no período da pandemia, quando eles ficaram trabalhando em home office, né, que é esse termo aí que está sendo muito usado, esse planejamento teria sido suspenso. Isso foi coisa interna da secretaria, eu ainda não entendi direito o que aconteceu e eu vou ficar devendo essa resposta, tá? A Maurina Ribeiro pergunta sobre internet e asfalto no sertão. Que eles não têm internet, estaria faltando asfalto. O asfalto a gente vai fazer, tem até um vídeo que a gente publicou no Facebook na campanha. É uma das primeiras estradas que nós vamos estar fazendo aí, já no início do segundo mandato, ligando a ponte de Bela Riba até a ponte de Contendas ali na Estrada do Sertão, né, aquela região ali. Até porque é uma comunidade sofrida, de grande produção, e ali também é uma via alternativa quando há um acidente, algum problema, alguma interrupção na Silveira da Mota. Me lembro que na época da barreira fiscal, muita gente passou por ali, porque às vezes não estava suficientemente prevenida, né? Ou até com medo de não passar na questão da temperatura, então aumentou de maneira assim, sazonal, 15, 20 dias, o tráfego ali. Mas é uma via importante e vai ser asfaltada em breve. Com relação à internet, é uma coisa privada, né? Mas a gente está interagindo com as duas operadoras da cidade e em breve vai ter lá também a internet. O Alex Simões pergunta aqui, considerando que o município eminentemente tem uma vocação agropecuária, não seria interessante ter mais vagas para profissionais dessa área, agrônomos, por exemplo? É interessante, eu já cobrei isso lá na secretaria. Eu acho que o agrônomo é importante para os produtores, né? Para ajudar na questão do exame de solo, na orientação. Nós tivemos um problema com o Ministério Público de uso de defensivos e agrotóxicos,
e não podemos mais continuar com esse tratamento lá nas estufas por conta dessa ausência desse profissional. Então vamos tentar buscar isso aí junto com a Emater e até com a própria prefeitura. O Guilherme Cardoso pergunta aqui se haveria alguma chance de um posto da Polícia Rodoviária Estadual, num convênio com a PM, esse posto na Silveira da Mota? Eu creio que sim, Guilherme, porque já temos lá o espaço, né, que é em contendas, então acho que é possível a gente trabalhar por isso aí sim. A Maurina Ribeiro, Maurina, seu pacote já é grande, você está aumentando seu pacote aqui. Ela pergunta sobre uma feira de artesanato, alguma chance? Tem algum estudo nesse sentido? Sim, tem até uma lei que criou uma feira e ela vai acontecer ali inicialmente na estação, né? E depois a gente pretende até levar lá para o parque de exposições, à medida que for crescendo, as pessoas pegarem o hábito, não só a feira de artesanato, como de qualquer outro produto, né? Produto agrícola, quem tem ovos, né, de caipira para comercializar, enfim, criar um ambiente de comercialização também para os pequenos produtores. A Tamara diz que é cozinheira, concursada da prefeitura, gostaria de saber como ficar a insalubridade das cozinheiras, alguma chance? Isso aí está lá na mesa, né, para a gente trabalhar isso. Tudo depende de uma conta, né, de fechamento, fechar uma conta, né. Todos os profissionais de saúde estão expostos, realmente merecem esse tratamento, mas a gente está avaliando questão de folha, enfim, também a questão do Covid, quando é que vai se desativar, se vai se desativar ou não. Está sendo tratado com todo o zelo e que o servidor merece. O Rogério Freitas, deve ser Águas Claras, pergunta quando é que essa água vai melhorar, já que ela ainda continua saindo amarelada das torneiras. Rogério Freitas. Deve ser da estação de Araponga, então, porque a estação de 2 de agosto, né, a estação no Rio Preto, ela já fornece uma água bastante qualidade, né? Pode ser que tenha havido lá algum tipo de alteração lá na água de Araponga. Nós vamos estar verificando a possibilidade. Vamos mais uma pergunta aqui. O Marcelo Teixeira pergunta se há alguma chance da passarela da Santa Fé ligando ao centro. Eu acho que o prefeito falou sobre isso. Eu entrevistei todos os candidatos, eu não me lembro em qual falei. de governo estava isso, mas eu acho que foi o prefeito que falou, né? Está no nosso plano a passarela de Santa Fé e a passarela de Cambotá, né? Vamos tentar encontrar ali. A de Cambotá está mais fácil, apesar de ser um pouco mais cara, porque as duas margens estão franqueadas já para a gente o terreno. Em Santa Fé é um problema maior resolver isso, né? A margem de lá toda habitada, a margem de cá, os dois acessos, um é público, aliás, uma é rua pública, a outra é um condomínio. Então a gente vai trabalhar isso aí para concluir, porque é uma necessidade. O Marcos Paulo Ramos pergunta aqui sobre o horário de entrega de carga e descarga na cidade, já que ele trabalha nesse ramo e tem tido muita dificuldade. E realmente eu trabalho ali no centro e vejo lá que volta e meia a garagem está obstruída, enfim. Isso aí é um problema crônico da cidade, não é só nosso, mas uma das metas, uma das formas de resolver isso, quer dizer, o que está feito, precisa ter uma solução para isso. Mas uma das formas que a gente apela até aqui aos vereadores é o plano diretor. O plano diretor, se existisse, não deixaria instalar certas empresas em certos locais. E essa instalação prejudicou todo mundo, né? Por isso que o plano diretor existe, porque às vezes você tem um hospital de 2 pavimentos, ao lado tem um terreno particular. Alguém que tem dinheiro faz um prédio de 12 andares, tirou o sol do hospital. E o hospital precisa do sol. Mas aí o plano diretor requisite para isso, para não deixar que se faça um prédio lá no hospital de 10 andares. Pode fazer o prédio? Pode, mas na mesma altura, para o sol bater para todos. Então, a praça, por exemplo, aquilo ali não poderia, o plano diretor jamais poderia permitir que ali tivesse um supermercado. Eu já vi carreta subir de ré ali para descarregar arroz, é um absurdo no centro da cidade, mas é o plano diretor que não, né, que infelizmente não tem na cidade, deveria ter. Mas a gente está falando de projetos. Agora, ali tem uma realidade. Como é que faz essa realidade? Vamos ter que disciplinar, talvez até exigindo que o mercadista tenha um depósito para recepção de mercadorias que venham em caminhões, truques, coisa dessa natureza, né? Enfim, vamos estar trabalhando isso aí.
Um benefício que o motorista tem pode ser cortado da merendeira também? Eu não entendi muito bem a pergunta, estou fazendo aqui em respeito ao ouvinte, mas eu confesso que não entendi muito bem, ou ela não foi muito bem resumida. Benefício cortado. Olha, geralmente essas questões de insalubridade, depois que entra, não sai mais, né? A menos que aquela categoria não tenha direito, seja uma coisa sazonal. Por exemplo, o Covid pegou pessoas de vários setores, mais da educação, porque nós temos lá inspetor de disciplinas, motoristas, temos inspetor de alunos, temos zeladores de unidade escolar que estão fazendo recepção lá no centro de Covid. Então ele está recebendo os 40% de salubridade. No dia que ele voltar a exercer a função de inspetor de disciplina, inspetor de alunos, zelador de unidade escolar, ele vai perder esses 40%, mas porque na função que ele está, ele não é característico disso, né, desses 40%. Então, talvez seja isso que eles estejam perguntando, não sei. A Delza Abreu pergunta aqui, é uma pergunta que eu endosso, eu também gostaria de fazer essa pergunta, prefeito. O que o senhor pretende fazer sobre os animais de rua? Um canil de passagem, um canil provisório, alguma coisa? Eu faço parte de uma ONG aí, Companhia dos Animais, que a gente colabora aí para a castração. O município pode fazer alguma coisa nesse sentido? Pode, é uma excelente pergunta. Nós já estamos conversando, né, em negociação lá com uma ONG e que vai receber esses cães para a gente, vão tratar, vai ter voluntários, vai ter subsídio público para esse atendimento, tá? A gente já está tratando disso, realmente a cidade precisa disso. No seu plano de governo, o senhor listou pelo menos 20 obras. Qual a primeira o senhor vai dar andamento? Qual a primeira a ser licitada dessas 20 obras aí praticamente? Nós vamos tentar a Ponte das Areias como prioridade. Claro que tem coisas aí que vão acontecer antes, porque, por exemplo, a escola ela é 100% municipal, os asfaltamentos 100% municipal. Agora, o desafio maior é a Ponte das Areias, porque ela tem um projeto que já foi iniciado, então nós temos que formatar coisas ali, também é de um valor de mais vulto, mas nós vamos com todas as frentes e assim, é imprevisível dizer qual vai acontecer primeiro, né? A gente jamais imaginava que aquela clínica fosse concluída e foi. Vamos chegando ao final, agradecendo aqui, olha, a Fabiana Salema, a Josiane Ribeiro Luz, a Maria Dalza Teixeira, a Tainá Laje, o Luiz Antônio Araújo, Fernanda Cabral, Evelyn Moura, Patrícia do Rosário Santos, Ana Beatriz Pereira de Oliveira, Delza Abreu, Gabriela Brochado, a Maurina Ribeiro, Flávio Santana, Joyce Cruz, o Pascoal Chaves, o Rogério Freitas, Marcelo Teixeira, a Maria Malta Cruz Silva, enfim, todos que estão acompanhando, me perdoe se eu não conseguir fazer todas as perguntas, mas é pouco tempo para muita pergunta e o entrevistador aqui é amador também, então tem sempre essa dificuldade, né? Mas eu queria, prefeito, agradecer a sua presença aqui, lhe desejar um governo próspero, que o senhor consiga atender as expectativas do povo. Eu disse aqui no fechamento daquele debate que a responsabilidade dos senhores é grande, e agora, nesse caso, é sua, né? Porque das decisões do senhor pode resultar o futuro de uma criança no que se refere à educação, ou a vida e a morte no que se refere à saúde. Que o senhor tenha muita paciência com os problemas, que tenha sabedoria para enfrentá-los, que Deus possa dar ao senhor a luz necessária a todos os homens de bem que precisam guiar o destino dos outros. É muito difícil decidir sobre a vida alheia, né? Muitas das vezes nós temos dificuldade de decidir sobre a nossa própria vida, imagine lá. Então, numa cidade onde a veia política da população é muito intensa, eu imagino das dificuldades que o senhor vai passar, mas que Deus possa lhe dar essa sabedoria, guiar os seus destinos, porque se a prefeitura estiver bem, todos nós estaremos bem. Sucesso, que Deus lhe abençoe e guarde os seus 4 anos que virão. Obrigado, doutor Eloir, amém, né, no que tange as questões divinas, e obrigado Ângela, Getúlio, Luiz Antônio, obrigado à população de São José que nos franqueou mais esse mandato. Saibam que aqui tem um apaixonado por esta cidade, alguém que se dedica muito ao trabalho. O nosso nome é trabalho, né? Isso não é nosso, esse jargão, mas a gente trabalha muito. Jamais vai ver a gente parado. É claro que nem tudo está ao nosso alcance naquele momento e no momento que a sociedade precisa e pede. Mas o nosso primeiro mandato mostrou isso. Foi um mandato de muito trabalho. E nós queremos fazer do mesmo modo.
A única coisa que eu cobro lá dos meus colaboradores, sejam eles secretários ou o mais simples do colaborador, é trabalho e honestidade. E é o que a gente vai manter fazendo, porque assim as coisas vão acontecendo para a nossa cidade, as melhorias que o povo clama vai chegar em todos os lugares. Muito bem, agradecemos ao prefeito, desejando sucesso a ele, vamos agradecendo aos telespectadores do SJTV Canal 17, que nos acompanharam aqui nessa transmissão simultânea. Estamos chegando ao final de mais uma jornada das eleições de 2020, né? Tivemos aí essa série de entrevistas com todos os candidatos, foi um trabalho muito bacana da Rádio Ativa, do SJTV, do São José News, porque possibilitou ao eleitor ter conhecimento das propostas de cada candidato, né? Nós comentávamos aqui no bastidor, no intervalo, que muitas das vezes uma cidade como São José não tem essa possibilidade de trazer os candidatos, de colocá-los diante dos ouvintes através da televisão, através da rádio, para debater. Então foi um trabalho muito bacana, muito legal, nem todas as cidades têm isso, e o eleitor pôde comparar as propostas, pôde fazer a sua escolha. A democracia é isso, nem sempre a democracia traz o resultado que nós gostaríamos, mas ele traz o resultado que a maioria gostaria. Então o prefeito está aqui, ele foi eleito por uma maioria, quem não votou nele certamente há de entender e há de respeitar o voto do seu semelhante, do voto dos outros cidadãos. Então foi um trabalho muito bonito. A Rádio Ativa e o SJTV vão encerrando essa fase das eleições de 2020. Em 2024, nova eleição, nova equipe, novos debates, novas entrevistas, né? Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, né? Talvez exercitando um sonho antigo de jornalista, né? Mas não tive talento suficiente, fui parar na advocacia. E às vezes o Fábio e o Getúlio me dão essa oportunidade de estar aqui, né? Não é nenhum William Bonner, não é nenhum Cid Moreira, só um Eloy tentando fazer um trabalho aí para todos vocês. Eu gostei muito, fico grato a vocês, tenham todos uma boa noite. Vem aí pela Rádio Ativa o programa mais ouvido do rádio brasileiro, que é a Voz do Brasil. Fiquem todos com Deus, tenham uma boa noite e até a próxima oportunidade.